E para ser um evangelizador, ele precisa passar por uma formação? Então, para ser evangelizador, sim, precisa ter o conhecimento doutrinário, Tá. né? Na nossa casa precisa ter o conhecimento doutrinário, mas a gente sempre eu costumo repetir o que a Ângela sempre me ensinou, é amor, em primeiro lugar. Se você não tiver amor, a gente não consegue evangelizar, né? Não consegue acordar cedo, porque não é só ir chegar lá e evangelizar, é preparar a aula, né? Amparar, é isso, saber escutar, que às vezes a pessoa só quer falar, né? Então, exatamente, chegar bem também, chegar né? bem. Você precisa fazer um trabalho interno, né? Porque se você chegar mal, como que você ajuda, né? Como que você pode amparar alguém, acolher? Se você tá pior, às vezes até que a própria pessoa. Então esse é um trabalho de consciência muito grande também, né? Sim, exato. Mas eu digo que às vezes todos nós passamos por desafios, né? Não tem ninguém que não passe por dificuldades. Mas quando acontece, parece que vem alguém com a mesma dificuldade e fala, não, tem que ser forte e ajudar essa pessoa. Né? E aí aquilo pra gente fica pequeno, porque eu falo, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ajudar. E acaba sendo, às vezes, até o mesmo desafio. Não é? É incrível certas coisas que vão acontecendo. Então são oportunidades mesmo, né? Para falar, não, ó, você agora vai ter que falar como você vai ajudar o outro. Sim. E uma coisa que eu estava pensando é que vocês atendem pessoas de idades completamente diferentes, né? Se tem um perfil específico ou se tem um grupo que tem mais gente, que chama mais atenção, como que é essa questão? Eu fiquei curiosa em relação a se tem especificidades em cada idade, em cada grupo. Em relação aos evangelizandos ou evangelizadores, você disse? Os evangelizandos. Não, a gente direciona pelas idades mesmo, né? E aí, dentro disso, porque como tem essa metodologia, a gente também tem que descobrir os seus talentos, expandir, para auxiliar também na divulgação do evangelho, para reverberar nele mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu começo a analisar aquele irmão, aquele espírito, então eu vejo que por exemplo, tem uma liderança muito grande, e ele é impulsivo e tal, então tem que trabalhar isso, essa liderança. Então, de repente, ele pode auxiliar dentro da sala, fazendo uma prece, ele que vai conduzir, né? Então, pegar essa energia desse evangelizando e trabalhando ele, aquele que é mais tímido, né? Trabalhar essa timidez, né? Auxiliar para expandir, para auxiliar ele, porque ali ele vai colocar nos outros setores, se ele é assim dentro do centro, ele vai ser na escola, né? Depois crescendo no trabalho. Então, a gente tem que entender as necessidades e trabalhar em cima dessas necessidades. Por isso que não tem aula prontinha. Não tem aquela aula que está formada, fechada, cristalizada. Não. Cada semana, se eu pegar hoje uma aula e guardar e falando que vem, vou dar a mesma aula, não tem como. Porque a turma é diferente. Tem um processo do individual ali, de você entender cada... Muito legal. E tem as pessoas que frequentam, assim, estão lá toda semana, participando das atividades que a casa oferece já há muito tempo. Tem pessoas que começam e estão lá há 10 anos, 20 anos. Sim. Isso é comum na casa de vocês? Sim, muito comum. É lógico que vai, né, não é um número exorbitante, sim, porque, sim, né, mas na própria evangelização tem evangelizando que foi passou pela evangelização, foi evangelizando ali. E hoje é evangelizador. Então são esses frutos, porque a gente tem que trazer, né? Eles são o futuro mesmo. Porque tem as necessidades imediatas, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que procura por conta das necessidades imediatas, seja elas quais forem, né? E cada um sabe o peso das suas necessidades, não julgando, mas tem muita gente que quando passa pelo grande problema, depois se afasta um pouco da questão da espiritualidade e não mantém essa coerência, né, em relação ao seu aprimoramento, a sua evolução, transformação espiritual. Isso a gente vê em todos os lugares, né? Religiões, filosofias, sistemas diferente de fé. Mas vocês têm um trabalho, porque alguns lugares tentam fazer isso, né? De fidelizar a pessoa. Esse trabalho não, é o trabalho do dia a dia
que se a pessoa quiser, ela fica... É muita vontade esse processo. Sim, é que na verdade a doutrina fala isso, né? É o livre-arbítrio. Exatamente. Mas para eu colocar esse livre-arbítrio, eu tenho que colocar as responsabilidades, os comprometimentos assumidos, né? Então eu tenho que colocar ali para os evangelizadores, nós, e para os evangelizandos, que o que eu faço, se eu deixar de ir, eu vou deixar de aprender. Né? Então eu preciso entender que aquele formatinho, né, antes, que vai lá, conta uma historinha e vai embora, como se fosse, né, contar a história para dormir, não, tem que tocar mesmo, né? Então eu preciso conquistar essas pessoas através de Jesus. E de que forma? Hoje a evangelização é formada deles. Nós construímos tudo. Então, por exemplo, vamos fazer o Bom Dia. Quem vai fazer o Bom Dia são os evangelizandos. O teatro vai ser com eles. A harmonização, a música, o coral são com eles. Então, é como esse livrinho, esse projeto que nós temos lá na evangelização. Quando a história toca naquele evangelizando, né, e de forma que modificou algo nele, pode virar livro, pode virar uma história. Entendi. E esse foi o nosso primeiro projeto, que a diretoria, né, nos apoiou bastante, e foi na pandemia, olha só. Na pandemia nós fizemos videoaulas, até a Paula, que estava aqui, né, veio aqui, ela que deu essa ideia, vamos mandar vídeo agora? Eu falei, nossa, que boa ideia! Então a gente foi dividindo, cada semana uma sala foi falando da evangelização e foi dando aulas, né, para que fizessem em casa as atividades, e uma das atividades foi o plantio. E aí um aluno fez o plantio, tocou e ele sentiu aquela florzinha, aquela plantinha, né? E aí virou história. Então aí a gente colocou aqui e o livro é distribuído gratuitamente para os frequentadores da evangelização, e a gente distribui junto com o livro uma semente para que ele possa plantar e sentir, porque não adianta só ler. Né? Não é para ler, é para sentir. Então, todo o trabalho é de sentir aquilo que a gente está colocando. Você consegue só mostrar a capa pro pessoal? Sim. Que eu acho que é legal. Aqui. Esse é o nosso primeiro projeto. Aqui. E aí a pessoa que for lá na casa de vocês e participar do processo, ela... Isso, a gente já fala sobre esse projeto, pede para plantar, ler o livrinho, plantar a sementinha, a gente acompanhar e entender. Às vezes, a plantinha nasceu, né? O que era aquela plantinha? Né? O que era a sementinha? Ai, tia, ela morreu. Por que será que ela morreu? Vamos refletir um pouquinho, né? Será que você colocou muita água? Né? Então a gente traz analogias. Às vezes a gente também ama demais, fica muito preocupado e quer regar demais. Então eu posso sufocar, né? O excesso. O excesso. Será que eu não esqueci de colocar no sol? Deixei ela muito perto de mim? Então não é só isso, é analisar, é refletir dentro de todo o trabalho. Sim. E não é minha área, mas acho que isso traz para a pessoa um conhecimento muito melhor, né? Porque é o aplicado, né? É o para a pessoa aquilo vai ficar mais, sim. Né? Acho que você entende melhor isso. Né? Fica uma coisa mais verdadeira, né? Porque você acaba executando algo que você não só leu, mas como você introjeta, né? A compreensão do processo, acho que de uma forma mais efetiva, quando você consegue instrumentalizar aquilo que você está tendo como objeto de conhecimento. Então, eu acho que é uma forma bem legal de educar, né, de levar para as pessoas um processo de transformação, e é vital, né, nos dias de hoje. Agora, Viane, me fala uma coisa. Como que é assumir a responsabilidade de coordenar, né, esse trabalho? Porque a gente sabe que esse bastidor dá muito trabalho, literalmente. As pessoas não têm ideia. Às vezes elas chegam, seja qual for a religião, templo, terreiro, sinagoga, mesquita, seja o local sagrado que for, existe uma preparação, né, para receber as pessoas. Todo esse carinho, essa organização. E como que foi você assumir essa responsabilidade? Porque tem o cuidar de você também, né? Porque às vezes a gente acaba
cuidando tanto da casa, do processo das pessoas, e a gente não pode esquecer que a gente tem que estar bem também. E como que foi para você assumir essa responsabilidade como uma missão, um trabalho, enfim, como que você lida com isso? É desafiador, porque os bastidores, como você falou, né, é muito trabalho, mas eu enxergo como oportunidade. Porque isso é evangelizar espírito. Então, eu estou me evangelizando. É a oportunidade que foi me dada para eu aprimorar. Mas eu falo que às vezes eu falo, gente, o que eu estou pensando, né? Olha, já veio essa ideia, então vamos fazer. Aí eu arrumo uma equipe maravilhosa que acompanha e fala, vamos fazer. Enquanto a gente está vendo, a gente está com um trabalho enorme. Então, dentro da evangelização mesmo, de sábado, a gente tem esses bons dias, a gente tem um teatro só com evangelizadores, que a gente vai estar, inclusive, nós apresentamos no Dia das Crianças, e vamos reapresentar lá no Padre Bento. Tá. Padre Bento No teatro. No teatro, tá. Isso. Ainda não temos a data, né? Porque eles passam com um mês de antecedência. Tá. Mas para divulgar mesmo a doutrina, né? Porque o teatro espírita é tão pouco divulgado, né? E hoje, graças a Deus, ainda está aumentando um pouco mais. Então, a ideia é essa, de colocar para todas as idades, né? Aí tem esse projeto, e aí tem outro. Então, a gente vai tentando colocar. A ideia, por quê? Porque eu não trabalho sozinha. Claro. É equipe. Então, vai fazer o livro, quem vai desenhar? Alguém que tem esse talento na evangelização. A história também, a gente vai dividindo, eu vou só coordenando. Tá. Mas ideias a gente vai surgindo, a gente vai tentando colocar, porque é muito importante. Sim. Né? A gente acolher o outro, é lógico, a gente vai filtrando, claro. Né? E vai colocando, não, isso até aqui é legal, vamos colocar tal coisa, né? E vai temperando ali, e aí quando vai ver, aquele bolo tá maravilhoso, né? E você acha que algumas das ideias é inspiração espiritual, que vem ali, a pessoa às vezes também nem tem talvez a total dimensão, mas muita coisa vem espiritual, né? Sim, com certeza. Não é uma coisa porque eu falo, não tem como vir tanta ideia assim só da minha cabeça ou da cabeça de toda a equipe. Vem muita coisa de inspiração, sim. Tá.